Olá, virtuosas e sacerdotes! Retomamos então a nossa série Pegando o Cajado e Seguindo, a nossa série de estudo da palavra. E o nosso tema de hoje é Recebendo a Graça de Deus. Nós ficamos um longo tempo aqui sem conseguir trazer esses conteúdos, a gente estava se aprofundando em todo o decorrer da palavra, entendendo mais a fundo para trazer aqui para vocês. E também foi um tempo de introspecção do Ministério RHP Experience, ao qual literalmente a gente viveu o que a gente vai estar transmitindo aqui para vocês. A gente viveu isso na palavra ponto a ponto, né. O Senhor primeiramente testifica em nós, posteriormente a gente vem e transborda. Então, neste momento, eu te convido a curvar a sua cabeça, vamos estar orando para depois estar entrando na palavra de Deus, passo a passo, para viver o transbordar. Senhor Deus e Pai, eu te entrego, Senhor, em tuas mãos, este momento, Senhor, de estudo da tua palavra, para que a gente esteja, Senhor, como espada empunhada, para declarar a tua palavra que é viva e eficaz. Em tempos difíceis, Senhor, que a gente venha entender o derramar da tua graça sobre nós, que tenhamos, Senhor, sabedoria para lidar com todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero iniciar este vídeo compartilhando algo com vocês. No dia 17 de abril de 2025, entre umas 23h56 da noite, eu iniciei então este estudo. Eu abri meu livro ali, teológico, a minha Bíblia, e antes mesmo de avançar na primeira estrofe, o Espírito Santo começou a falar comigo, a sussurrar comigo, dizendo: Atalaia do Senhor. Naquele instante eu fui envolvida por um mover tão lindo, tão intenso da unção de Deus, que eu precisei simplesmente parar e ouvir o que ele estava falando. O que recebi naquele momento foi profundo demais para guardar somente para mim, mas tudo tem um tempo para compartilhar. E hoje eu quero trazer um pouco dessa experiência. Mas então registre na sua mente o termo Atalaia do Senhor, pois ele tem um significado profundo na Bíblia e também na nossa vida espiritual. Ele se refere a uma função determinada por Deus como vigia espiritual, alguém que Deus coloca em posição de alerta, de intercessão e com uma responsabilidade de observar, de discernir, de anunciar aquilo que vê e ouve da parte de Deus. É uma chamada de vigilância, de zelo, de responsabilidade espiritual sobre outras vidas. Um dos textos mais claros sobre isso está lá em Ezequiel 33:7, que diz assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciarás da minha parte. Esta passagem, ela nos frisa o que significa, então, atalaia do Senhor. O primeiro ponto que o Espírito Santo falou comigo foi sobre se tornar um vigia espiritual, a se tornar ali uma mulher posicionada, atenta à voz do Espírito Santo. Então ele chama a gente estar atento aos sinais do tempo, às estratégias do inimigo e também às necessidades espirituais de cada pessoa. É estar sensível. O segundo ponto é sobre orar e interceder. É estar constantemente em oração, clamando por misericórdia, por justiça, por libertação e proteção. E o terceiro ponto é anunciar o que Deus revela. Muitas vezes a gente precisa dar alertas, trazer palavras de correção ou também de encorajamento da parte de Deus. O que nos leva ao quarto ponto, que é o posicionamento de responsabilidade. Se aquele que é chamado para a atalaia do Senhor vê o perigo e não avisa,
Deus cobra dele o sangue, então, ao qual se perderam, ao qual foi derramado, conforme diz em Ezequiel 33, versículo 6. Então, precisa haver uma postura profética. E o que seria essa postura profética? Eu escrevi aqui, eu vou ler para vocês. Ser boca de Deus na terra, alinhado com os céus. Ser atalaia do Senhor não é apenas um título espiritual. Nós não queremos apenas, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou mestre, eu sou pastor. Não. É estar alinhado à vontade do Senhor, ao que Ele quer comunicar para esse tempo, mas uma responsabilidade viva que exige entrega, sensibilidade e coragem. É estar sensível a todo momento. Que você está no mercado, o Espírito Santo te conduz a conversar com uma pessoa, a orar por uma pessoa, ou você está em algum outro ambiente. Por exemplo, eu estava esta semana num posto de gasolina, parando para calibrar o pneu do carro com o meu marido, e justamente quando a gente vai passando ali perto da bomba, tinha uma moça sentada ali perto, chorando com o celular na mão. Naquele momento, o Espírito Santo começou a sondar os nossos corações e pedir para orar por aquela vida. Recentemente, ela havia perdido o pai, então ela estava passando por um momento de grande angústia. A dor que ela estava sentindo, o Espírito Santo me permitiu sentir, para que eu estivesse ali intercedendo, orando pela vida dela. Naquele momento, após a gente chegar na bomba, o pneu do carro estava normal, não estava baixo, como a gente pensou que estaria. O Senhor nos levou até aquele lugar, porque a gente precisava estar sensível à sua voz e orar por aquela vida. Quando eu orei por aquela vida, eu vi assim o derramar do Senhor de cura e misericórdia sobre a vida dela. Ao dizer, posso te abraçar, posso orar com você, isso fez uma diferença. Então é sobre isso. Ser atalaia do Senhor é estar ali com sensibilidade, coragem, do momento que o Espírito Santo dizer, vai, ora, entrega a minha palavra, esteja disponível para o Senhor e para o que Ele está conduzindo. Deus ainda procura por atalaias nos nossos dias, homens e mulheres que estejam dispostos a ocupar a torre, a discernir o invisível e a interceder com fervor e proclamar com fidelidade aquilo que recebem do alto. O que hoje você tem recebido do Senhor? O que o Senhor tem te entregado de bandeja, ali preparando uma bandeja para você, com todas as ferramentas, meios, caminhos. Então, utilize para que o Espírito Santo venha cada vez mais transbordar através da sua vida. Se o Espírito Santo também está te despertando com esta palavra, não ignore este chamado. Suba à torre, se vista da armadura de Efésios 6, posicione-se como sentinela do reino, que em tempos de trevas e distrações sejamos luz, voz e direção para muitos, que cada um de nós ouça, fale e se mova conforme o Espírito Santo nos conduzir como verdadeiros atalaias do Senhor. Esta mensagem que eu acabei de ler para vocês, eu escrevi lá em abril, né? E fez muito eu refletir sobre a minha vida. Senhor, eu estou cumprindo o propósito, eu realmente estou me posicionando na torre de vigia, estou sendo a atalaia do Senhor, levando a palavra, levando o reino, alcançando vidas. E o Senhor foi me moldando, vê, de abril para agora, para agosto. Deus me moldou muito neste tempo e me mostrou que coisas precisavam ser ajustadas e que é no tempo dele. Então, se hoje o Senhor tem te chamado, calma, vai aos passos conforme o Espírito Santo vai te conduzindo. E posteriormente você vai vendo que no tempo certo tudo se cumprirá. E eu quero, neste momento, orar por você com uma oração profética, como atalaia do Senhor. E eu peço que você curve a sua cabeça, estenda suas mãos e ore junto comigo. Pai santo e justo, nesta hora eu me coloco diante do teu trono.
e assumo a posição que me confiaste como atalaia do Senhor. Abra os meus ouvidos para ouvir a tua voz e os meus olhos espirituais para discernir os movimentos nos céus e na terra. Que eu não durma nem me distraia, mas permaneça vigilante na torre de guarda, com a espada do Espírito em mãos. Reveste-me com a tua armadura, conforme diz em Efésios 6. Coloque em mim um manto de justiça e autoridade, que toda palavra que sair da minha boca venha direto do teu coração, com discernimento, com temor e ousadia profética. Se há perigo, que eu alerte, se há promessa, que eu proclame, se há brecha, que eu me posicione em intercessão, que eu nunca me cale quando tu ordenares e que eu fale conforme for conduzido pelo teu doce Espírito Santo. Hoje eu declaro: sou vigia sobre os muros, sou sentinela do reino, sou boca de Deus na terra. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, nenhuma arma contra a minha casa, contra os meus, contra o ministério ao qual eu carrego prosperará, e nenhuma treva prevalecerá diante da luz que carrego de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, o Consolador que foi deixado quando Cristo morreu na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então entender um pouco mais sobre a graça de Deus. Vamos a fundo nesse estudo. A graça de Deus, ela é tão importante na experiência dos primeiros cristãos como nos dias atuais. E vamos estudar o porquê a igreja de Antioquia orou para que a graça de Deus estivesse sobre Paulo e Barnabé e mais tarde sobre Paulo e Silas, quando partiram em suas viagens missionárias. Então te convido neste momento a ler comigo Atos, capítulo 4, versículo 33, que diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando a ressurreição do Senhor, e a maravilhosa graça estava sobre todos eles. Leia comigo também Atos, capítulo 14, versículo 26, que diz: dali navegaram para Antioquia, aonde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Então, ali no primeiro que eu li com vocês, 4:33, fala: com grande poder os apóstolos continuavam a pregar. Por quê? Porque a graça do Senhor estava com eles, o Espírito Santo estava conduzindo aonde eles iriam pregar, quais as palavras que eles iriam dizer. No 14:26 diz: dali navegaram para Antioquia, aonde tinham sido colocadas sob a proteção da graça de Deus. A graça de Deus, ela está sobre nós com poder de direcionamento e também de proteção. Então, nesse estudo, a gente vai falar sobre alguns tópicos e eu gostaria que vocês acompanhassem cada um deles. Se você não baixou ainda o PDF, baixa no link aqui embaixo e acompanha cada passo. O primeiro que a gente vai falar é o que significa a graça de Deus. O segundo, sobre os heróis da fé. Terceiro, a graça na vida de Moisés. Posteriormente, a gente vai falar sobre a graça na vida de Gideão, na vida do apóstolo Paulo. Posteriormente, a gente vai falar sobre a graça liberada sobre as nossas vidas e também sobre duas promessas muito importantes liberadas através da graça de Deus. Então, esse vai ser o nosso estudo de hoje. Acompanha passo a passo, baixe já o PDF aqui embaixo, vai grifando aí se você não consegue imprimir, coloca na sua tela aí e coloca no seu caderno. Então, algumas anotações e se tiver qualquer dúvida, não fique com elas guardada aí. Coloca aqui nos comentários que vai ser um imenso prazer estar trazendo
ali a resposta para você ou também aqui nos próximos vídeos. Então vamos compreender o que significa graça? O entendimento mais comum sobre a palavra graça é que ela representa o favor imerecido de Deus. Em outras palavras, mesmo sendo pecadores e merecedores do juízo, Deus nos contemplou com amor e nos concedeu então o seu perdão. Contudo, esse é apenas um dos aspectos do seu significado. A graça também representa o poder capacitador de Deus, que nos fortalece para vivermos segundo a sua vontade. Te convido neste momento a lermos 2 Tessalonicense, capítulo 2, do versículo 16 ao 17, que diz assim: Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e vos fortaleça de toda boa obra e a palavra. Aqui então vamos ver, a graça de Deus não apenas nos torna aceito da família dele, mas também nos concede o poder necessário para vivermos a vida cristã. Em todo crente, a graça de Deus se manifesta em dois aspectos: o favor imerecido e o poder capacitador que nos sustenta. Então vamos ler lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, que diz assim: Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqui eu vou separar uma explicação para nós em duas partes. Primeiramente, vamos analisar o verso 8, que diz assim: Pois pela graça sois salvos. O que diz aqui então? Referenciando o favor imerecido de Deus, que somos filhos. Já no verso 9, diz: Para que ninguém se glorie. Deus não nos atribuiu a salvação pelas nossas próprias obras, para que não nos tornemos arrogantes ou autossuficientes, pensando que somos capazes de alcançar o céu por méritos próprios. A salvação, ela é um presente de Deus, concedido por sua bondade e amor, para que toda a glória seja dele e não nossa. Assim, somos chamados a viver em humildade, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem do Senhor. A graça nos ensina a depender de Deus diariamente, tanto a nossa salvação quanto a nossa caminhada cristã. Ela nos lembra que, sem Ele, nada podemos fazer, mas com Ele podemos viver de maneira que o glorifique. Então, vamos estar lendo também Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6, na versão King James atualizada, diz assim: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Na salvação, manifesta-se não apenas o favor imerecido de Deus, visto que recebemos o perdão e temos nosso relacionamento com Ele restaurado, mesmo sem merecermos, mas também o seu poder capacitador, pois somente através dele é que podemos ser verdadeiramente transformados. Ele vem nos capacitando então a cada dia a nos tornarmos imagem e semelhança. Então vamos lá ler 2 Coríntios 5 e 17, que diz assim:
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, este princípio da graça continua durante todo o nosso caminhar com Deus, em todas as áreas de nossas vidas, e a graça de Deus que faz com que crescemos, sejamos fortes, o poder de capacitação de Deus que nos é dado sem nenhum mérito da nossa parte. Vamos analisar então também 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e no dia eterno. Amém. Vemos então que a graça de Deus é um dom multifacetado que se manifesta de duas maneiras fundamentais na vida de todos nós cristãos: o favor imerecido e o poder capacitador. A graça nos salva, nos perdoa e nos restaura a um relacionamento com Deus, não por mérito ou obras nossas, mas por sua infinita bondade e misericórdia. Portanto, a graça, ela não é apenas um favor que recebemos, mas um poder contínuo que nos capacita a viver de forma transformada, fazendo que cada dia uma oportunidade de crescer em Cristo e glorificar o seu nome seja concretizada em nossas vidas. E eu quero deixar para vocês uma tarefa da semana dessa primeira parte, para que vocês leiam todo o capítulo 1 de Efésios e que vocês escrevam, né, sobre qual graça vocês já receberam sobre a sua vida e sobre o poder de capacitação de Deus. O que vocês analisam hoje na sua jornada, né? A graça ela é imerecida, né? Mas como você vê isso hoje na sua vida, o que você já recebeu? Escreva então aí no seu caderno de anotação para que a gente possa meditar junto nesse processo de algo tão precioso que o Senhor nos entregou. Vamos então para o nosso segundo tema. Vamos analisar então a graça dada aos heróis da fé. Observamos a força operacional da graça sendo revelada nas vidas de homens e mulheres ao longo de toda a Bíblia. Todos os heróis da fé iniciaram a sua caminhada com Deus conscientes de suas próprias fraquezas e limitações. No entanto, foi somente quando permitiram que a graça de Deus, com seu poder capacitador, agisse em suas vidas que conseguiram se tornar as pessoas que Deus os chamou para ser e cumprir o plano e propósito que ele tinha para a vida de cada uma delas. Então vamos falar um pouquinho aqui de Sansão. Sansão, ele era uma figura e uma das figuras mais complexas e dramáticas do Antigo Testamento, se a gente for estar analisando, e a sua história ela é narrada principalmente no livro de Juízes, do capítulo 13 ao 16. Ele foi um dos juízes de Israel e um dos maiores exemplos de força física mencionado na Bíblia. Sua vida ilustra tanto a grandeza quanto a queda de alguém que, apesar de ser escolhido por Deus para um propósito específico, ele sucumbiu às suas fraquezas pessoais e uma série de escolhas erradas. Então vamos analisar os aspectos da vida de Sansão. O primeiro ponto que a gente analisa ali é o nascimento e o propósito divino de Sansão. Ele nasceu em um momento de grande opressão para o povo de Israel. Os israelitas estavam sob o domínio dos filisteus e, conforme registrado em Juízes, do capítulo 3, do versículo 1 ao 5, Deus escolheu um casal estéril para ser, então, os pais de Sansão. O anjo do Senhor, ele apareceu à esposa de Manoá e revelou que ela daria à luz a um filho que seria dedicado a Deus como nazireu desde o ventre.
O voto de Nazireu implicava em 3 abstinências. Ele não poderia cortar o cabelo, não poderia beber vinho e nem tocar em coisas impuras. Este voto tinha como objetivo separar Sansão para um propósito específico, ser um libertador de Israel. Assim, Sansão foi um homem marcado pelo propósito de Deus desde o seu nascimento. Sua força extraordinária era um sinal visível da capacitação divina para cumprir essa missão, então, de libertador. O segundo ponto que vamos estar analisando é a força sobrenatural e suas conquistas. Sansão é amplamente reconhecido por sua força sobre-humana, que foi usada para derrotar os inimigos de Israel. Então vamos ver algumas das suas maiores conquistas na Bíblia. A gente vê em Juízes, capítulo 14, do versículo 5 ao 6, sobre a matança do leão. Em uma das suas primeiras demonstrações de força, Sansão rasga um leão com suas próprias mãos, sem nenhuma arma. Essa força era um sinal do poder de Deus operando então na vida dele. O próximo que a gente vê se encontra em Juízes, capítulo 14, versículo 19. Ele então matando 30 filisteus. Sansão então ele derrota os filisteus em uma vitória que demonstra a sua superioridade física e o cumprimento do propósito de Deus na vida dele. Posteriormente, a gente vê em Juízes, capítulo 16, versículo 3, a quebra das correntes. Quando preso pelos filisteus, Sansão demonstra mais uma vez seu poder ao quebrar as correntes que o prendiam e escapando. Vemos também em Juízes capítulo 15, versículo 15, a matança de 1000 filisteus, né, com uma queixada de um jumento. Em um ato de grande poder, Sansão mata 1000 filisteus com a queixada de um jumento, mais uma vez revelando a intervenção divina. O próximo ponto que vamos analisar da vida de Sansão é a fraqueza de Sansão, seus erros e sua influência junto com Dalila. Apesar de toda a sua força física e do poder que Deus lhe concedeu, Sansão era vulnerável a uma fraqueza emocional e moral. A sua atração por mulheres, especialmente pelas filisteias. Isso culmina no relacionamento com Dalila, uma mulher filisteia que acaba sendo a causa da sua queda. Dalila foi subordinada pelos filisteus para descobrir então ali o segredo de sua força. E apesar das advertências e tentativas de Sansão em enganá-la, ela insiste até que ele finalmente revela de onde vinha a sua força, de onde sua força estava ligada com o voto de nazareado, mais especificamente a um ato com o seu cabelo que nunca ele poderia ser cortado. Quando Dalila corta o cabelo de Sansão enquanto ele dorme, ele perde então a força que Deus lhe considera e os filisteus o capturam, cegam-no e o prendem. Esse momento é um trágico exemplo da queda de Sansão, que não cumpriu o seu voto e se cedeu então à tentação, perdendo então ali a capacitação divina que antes o sustentava. O próximo tópico que vamos analisar sobre a vida de Sansão foi sobre o seu arrependimento e também a sua morte. Apesar de sua queda, a história de Sansão não termina de uma forma totalmente sombria. Em Juízes, capítulo 16, do versículo 28 ao 30, vemos Sansão clamando a Deus por força uma última vez. Mesmo estando cativo, ele pede a Deus que o fortaleça para a sua última tarefa, derrubar o templo dos filisteus, matando
então os inimigos de Israel, e a sua morte também ali se ocasiona durante esse ocorrido. Deus, em sua misericórdia, ouve a oração e concede-lhe força novamente. Sansão derruba as colunas do templo, matando assim milhares de filisteus, incluindo ali ele mesmo também. Então vamos analisar quais foram as lições que nos trazem a vida de Sansão. Primeiramente, a importância da obediência. O voto de Nazireu tinha propósito de separar Sansão para Deus em uma missão de libertar Israel. Sua falha em manter o voto levou à perda de sua força e da bênção divina. Isso nos ensina que, para cumprir o propósito de Deus, é necessário viver em obediência, santidade e também não permitindo que o pecado ou a tentação nos afaste do chamado de Deus. O próximo que a gente vê é a graça de Deus nas falhas. Embora Sansão tenha falhado, a graça de Deus ainda se manifestou em sua vida, mesmo na sua morte. Deus usou a vida de Sansão para trazer libertação a Israel, mostrando que, mesmo nas suas fraquezas e falhas, Deus ainda pode operar seus planos. Vemos ali o próximo, que é o perigo da falta de autocontrole. Sansão cedeu à tentação várias vezes, especialmente no que diz respeito ao seu desejo por mulheres que não eram de Deus. Isso nos ensina sobre o perigo da falta de autocontrole e a necessidade de vigilância constante sobre as nossas fraquezas, mas o pecado pode nos desviar do propósito divino. O próximo é que Deus pode nos usar, mesmo em meio às nossas falhas. Sansão, com todas as suas falhas, é usado por Deus para cumprir a sua vontade. Isso é um lembrete de que Deus pode trabalhar com os nossos erros e ainda assim usar nossas vidas para o seu propósito. Só que, porém, isso teve um alto preço. Sansão é uma figura de contraste, refletindo tanto a grandiosidade da força dada por Deus, quanto a fragilidade humana diante das tentações. Sua vida revela que, embora Deus nos conceda talentos e capacitações extraordinárias, a obediência a Ele e o controle sobre as nossas fraquezas são essenciais para viver plenamente o propósito que Ele tem para nós. Sua história nos convida a confiar na graça de Deus, mesmo quando falhamos, e também devemos lembrar que a dependência nossa está nele. Devemos ser totalmente dependentes de Deus, que podemos alcançar o que ele deseja, então, para nossas vidas. Então, eu quero refletir com vocês por um momento que sejamos então os heróis desse tempo. O que é sermos os heróis desse tempo? A história de Sansão nos revela de maneira muito clara como as setas de Satanás operam. Ainda hoje pode tentar derrubar os escolhidos de Deus. Sansão foi separado desde o ventre para ser nazireu, um homem consagrado exclusivamente ao Senhor, mas ao longo da sua trajetória, vemos como as distrações, a sedução e a manipulação emocional foram minando sua força espiritual. Assim como Dalila foi usada para enfraquecer e afastar Sansão do propósito, Satanás também usa setas específicas para nos desviar do caminho. Hoje, essas setas aparecem de uma forma minuciosa, vem algo ali não tão aparente, né? Então a gente acaba se deixando levar, disfarçando em desejos legítimos, relacionamentos que não foram aprovados por Deus, né? Ambições que acabam ali se tornando nosso orgulho e fragilidades emocionais que nos fazem negociar a nossa fé.
Sansão cedeu a um apelo emocional de Dalila, revelando o segredo de sua força, e ao fazer isso perdeu temporariamente a identidade e autoridade que o voto nazireu lhe concedia. Da mesma forma, Satanás tenta fazer você esquecer quem você é em Cristo, tentando roubar a sua força espiritual, a nos afastar da nossa separação para com Deus. A identidade que recebemos em Jesus precisa ser guardada e protegida como um tesouro, pois é dela que vem a nossa autoridade para vencer o mundo e as suas armadilhas. Apesar da sua queda, Sansão nos ensina que ainda há esperança para aqueles que, mesmo em fraqueza, clamam ao Senhor. Quando ele reconheceu a sua dependência total a Deus, foi restaurado em força para cumprir seu propósito final. Isso nos mostra que viver como nazireus hoje é possível, não por força própria, mas pela graça e pelo poder capacitador de Deus. Ser nazireu em nossos dias significa escolher uma vida de separação do sistema mundano, manter o coração consagrado ao Senhor, cultivar uma fé firme e buscar diariamente o renovo espiritual. Deus ainda busca homens e mulheres dispostos a serem totalmente dele. Pessoas que não negociam seus votos de santidade e que mantêm a sua identidade, mesmo em meio às pressões e tentações. A história de Sansão nos alerta sobre os perigos da negligência espiritual, mas também nos encoraja a confiar que pela graça podemos ser restaurados e cumprir o propósito eterno para o qual fomos chamados. Somos convidados a sermos nazireus do coração, escolhendo diariamente o caminho da santidade, da vigilância e da fidelidade a Deus, certos de que a nossa força está em permanecermos conectados à fonte de toda a vida, o próprio Senhor. A cada dia devemos estar ali nos posicionando para adorar e santificar ao nome daquele que é digno de todo louvor e que a gente possa sim se posicionar como nazireus e como atalaias do Senhor. Neste momento, eu quero que você abaixe a sua cabeça, nós vamos estar orando, entregando esse nosso estudo e quero dizer para você que no nosso PDF possui materiais complementares, por exemplo, sobre a graça na vida de Moisés e dentre outros tópicos que eu deixei lá específico para vocês. Então, a sua tarefa é ler todo o material junto com as passagens bíblicas que eu deixei no nosso material de estudo. Vamos estar orando então. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por este estudo, te agradeço por este momento de comunhão com os teus filhos, Senhor. Que eles aprendam, Pai, como nazireus, a serem parte separada para o caminho e propósito que tu predestinaste. Que a gente não venha se desviar ou sermos, Pai, levados por ventos de outrora, Pai, ou até mesmo por setas lançadas contra nossa vida e contra o nosso propósito. Nos guarda, nos santifica a cada dia, em nome de Jesus. Graça e paz, nos vemos no próximo vídeo e não esqueça da sua tarefa. Vai lá, acompanha todo o conteúdo, leia o PDF, pois todo o material ali está muito precioso para que você medite em toda a palavra, entenda o princípio da graça de Deus que está sobre você e sobre mim. Graça e paz.